Ia passar o link agora. Que eu vi você pedindo aí no grupo. Tá mudo, tá mudo. Boa noite. Acabei lembrando de cabeça, e aí tentei aqui e deu certo. Eu fico procurando lá não sei aonde esse link. Eu, Vou eu salvar. apaguei, eu apaguei as mensagens do grupo, que meu celular estava dando umas travadas esses dias, e aí eu acabei apagando mensagem de um bocado de grupo, e aí eu sempre mando pesquisar, que aí aparece Zoom, aí aparece, mas quando eu pesquisei eu tinha esquecido que tinha apagado, Hum. Eu e também aí já procurei, foi. quase que eu peço no grupo. Eu digo, eita, vão dizer que eu sou atrapalhada, que toda semana eu já fico demorando para entrar. Aí procurei de mensagem por mensagem, estava lá não sei aonde. Hoje você mudou o cenário aí, não foi? Hoje eu vim para a cozinha. Tá mais quentinho. Tá nada, tá frio do mesmo jeito. Tudo frio Eu aqui, tava, né? eu tava com a blusinha, aí que eu senti frio, fui botar um manga também. Esfriou agora de noite. Porque aqui só esfria mais à noite, é de manhã cedo e à noite. Durante o dia não faz frio, não. 5h30 da manhã, quando acorda, tá em 14, 15. Ah, Maria, é frio mesmo. E aí, hoje, agora, deixa eu ver aqui. Deve estar seus 19 aqui, uma hora dessa. Deixa Aí eu é ver aqui. frio. Não sei quanto está aqui, não. Eu sei que aqui varia demais, é por isso que o povo alérgico aqui 17. adoece muito. Ah, tá mais frio ainda. Aqui, Alex, varia de 28, 29 a 18 num dia. Então, o povo alérgico aqui sofre. É. Eu, de vez em quando esfria assim, que baixa demais, a garganta dá umas coçadinhas, viu? Que é dose. O povo hoje não quer entrar, não, e já são o quê? Faltam 2 minutos. 8h29 já. É. E a correria? Literalmente, né? Tá brabo, né? Esses dias, meu Deus, fizeram isso comigo hoje, eu fiquei atrapalhada. Não foi culpa minha, não. O povo que atrapalhou meus horários. Oi, Valdineide. Acontece, viu? Mas sabe como é que eu fiz para eu não me estressar quando eu cheguei de tarde? Que eu almocei 2, fui para o trabalho 2h40. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, eu vou atender cada paciente como se fosse o último, na maior paciência, vou brincar com todo mundo. Funcionou. Eu saí bem humorada, não me irritei, ainda passei na rua para resolver umas coisas, mas então não cheguei 2h40, todo mundo era para estar bem mal-humorado. Eu brinquei com todo mundo, conversei com todo mundo, saí bem humorada e todo mundo feliz. Eu digo, ó, a receita é essa. Não é Verdade, complicado, né? Não é complicado, é a gente que complica. verdade. Se a gente fizesse isso sempre, todos os dias, estava de boa. Verdade. Oi, Ivone, boa noite. Boa noite. Tá friozinho aí, Ivone? Tá. Tá Para nossa friozinho, temperatura aqui. 28. Não, mas para aqui que é quente, tá friozinho, sim. Quantos graus aí hoje? Eu acho que deve estar nos 28 mesmo. Alex disse que estava quanto, Alex? 16? 14? 17 aqui. 17. Val, a gente está com quantos Ah, graus aí? Olha aí. aí já é gelo. 17 é frio. É, Agora, 24. 5 horas da manhã. 24 nós, mas tá friozinho, hein, Val? Mas a sensação térmica deve Nossa, ser menos. Agora, olha 5 o horas da outro manhã. feito barba. Eu Rian tentei. hoje bateu o queixo também, fez 26 graus hoje em Petrolina. Hein, Nordestino é Rian? assim mesmo. Quando esfria um pouquinho. Boa noite, meu Boa povo. noite. Rian, tentei entrar, não consegui, fiquei, ó, vai desistir. Como? Não, rodava, rodava, rodava e nada, eu digo, desisto.
Consegui conectar com você hoje, não. Ah, não, eu hoje estou meio assim por fora também. Hoje está sendo pesado. Mas foi para ouvir o evangelho. Eu tentei conectar para ouvir, não Ah, consegui. sim, sim, sim. Não sei, não. O Clécio vai entrar com a... É. Boa Eu noite, entrei dona como Val. Mateus, nem reparei. Eu sou Mateus ainda, não olhei. Não, é Leni. Como eu tô chique. É a minha, é só a minha ou vocês estão com... A minha Não conexão quer? está dando toda hora, está diminuindo vocês. Vocês estão também aí ou é só a minha aqui? Só a sua. É, e você falou, disse que a minha... Fala aí, por favor, Eleni, de novo. Oh, coisa linda da minha vida. Ouviu? Começou a mentir cedo hoje, hein? Aí, Alex falou, cai, diminui a tela de vocês. Espírito perturbador, cai. Espírito que ó, enaltece, que eleva o astral do outro, fica. Pois é, a minha internet aqui Ele mesmo. só está ouvindo o que está a fim de ouvir, rapaz. Agora faz elogio para ver se você continua na telinha dele. Não, aqui é sua conexão na internet. Vai desligar a luz. Bora lá, né? Cláudio entrou e saiu. Bora lá ver o que é que dá. Boa noite, Valdineide. Boa, eu respondi. Então é aqui mesmo. Ivone eu já vi mais cedo. Sou eu, primeiro é você, né, Val? Val, eu e depois Alex, né? Então, bora lá, vamos rogando ao alto, rogando aos mentores de cada um de nós, que nos auxiliem nesse momento, para que possamos, junto deles, elevar os nossos pensamentos ao alto, de forma que fiquemos mais receptivos, mais abertos aos esclarecimentos que receberemos na noite de hoje, para que possamos aprender dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos fortalece e que nos chama a caminhar no caminho do amor e do perdão. Que os mentores amigos tragam para cada um de nós, se for necessário, lógico, a tranquilidade, a paz e a confiança, para que possamos, da melhor maneira, na noite de hoje, cumprirmos a tarefa que nos foi designada pelo alto. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. O maloqueiro apareceu. Olha a cara do maloqueiro, gente. Boa noite, boa noite. Boa. Se eu me encontrasse na rua, eu me abordava. Quantos graus? Tá muito não, aqui geralmente é 14, 13, mas tá meu frio nas orelhas. Boa noite, Clécio. Boa Boa noite, meu irmão noite. querido. Bora, Val. Posso começar? Pode, meu.
Então, vamos lá. A nossa é a revista de junho de 61 e é o primeiro artigo, né? Channing. E aqui é um discurso que ele vai falar sobre a vida futura, 1834, num domingo de Páscoa, depois que um dos amigos dele havia desencarnado, ele vai fazer esse discurso. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco de quem era Channing, né? E vamos lembrar também que esses antecedentes históricos do Espiritismo, a gente sabe que tem muitos. Desde que o mundo existe, os fenômenos mediúnicos, eles sempre vão se apresentar, né, para nós de maneira ostensiva. A gente vai ter Moisés, que foi o grande médium, né? E ele vai trazer para nós as leis divinas. Nós vamos ter, antes de Kardec, esses conhecimentos, muitos conhecimentos esparsos. Vamos nos lembrar de Swedenborg. Eu sou apaixonada por ele, vou abrir um parêntese aqui, porque eu acho que a mediunidade de Swedenborg, gente, aquilo não existia, é uma coisa fantástica. Ele está na rua e vê desdobrar o mundo todo, né? Assim como se fosse realmente o mundo real. Aí a gente vai ver que com Swedenborg vai dar realmente mostrando a extraordinária mediunidade que ele tem. Então a gente vai vendo fenômenos que são que a gente vai ter na Bíblia, nas velhas escrituras, a gente vai encontrar. Agora, vamos ver Sócrates, ele e o seu daimon, né, que a gente sabe muito bem. Onde existem esses fenômenos espíritas, aí a gente tem que entender assim, onde existem os fenômenos, lá vai estar perpassando também as ideias espíritas. Então, essas ideias espíritas, elas são de todo o tempo. Não é por conta da fundação, da codificação da doutrina, que essas ideias vão surgir. Não, elas são de todo o tempo. Elas estavam espalhadas, e a gente vai ver que muita gente, naquela época mesmo, já estavam familiarizada com essas ideias, porque, como Kardec vai chamar Channing, ele era espírita e não sabia. Milton, ele era espírita e não sabia. E assim muitos que antecederam, né? A gente vai ver uma dessas pessoas, que é ele, o Channing, ele já vai trazer essas ideias espíritas, e esse discurso, foi por isso que Kardec coloca na revista, porque é um discurso com todas as ideias espíritas, e mais tarde a gente vai ver esse mesmo homem, no mundo espiritual, Channing, que vai integrar, vai fazer parte da pleiade de benfeitores espirituais que vão colaborar com Kardec na codificação. E é isso que eu acho massa, ó. Não era espírita, bem antes, depois ele vai lá ajudar Kardec na hora da codificação. E aí, segundo Kardec, Channing, o nome dele era William Ellery Channing. Ele nasceu em 1780, século XVIII, portanto, no estado de Nova York. Ele é considerado, o Channing, um dos expoentes da codificação espírita, porque ele vai ditar para Allan Kardec, como eu disse, alguns ditados que está lá no Livro dos Médiuns. A gente vai ver esse espírito aparecendo lá no Livro dos Médiuns. Ele foi chamado de um apóstolo do unitarismo, e aí a gente vai entender por que é que Kardec coloca ele na revista e por que Kardec fala dele. O unitarismo era uma corrente protestante que todo mundo sabe, né? Quem conhece um pouco a Igreja Católica, o dogma da Santíssima Trindade. Então, 3 em 1. Então, o dogma da Santíssima Trindade, essa corrente, esse unitarismo, nega o dogma da Santíssima Trindade e vai reconhecer Deus como uno. E aí, Channing vai ser o porta-voz desses pastores unitaristas, enfrentando, vamos botar assim a palavra, os puritanos da Nova Inglaterra.
E aí, nesse sermão dele, esse sermão de Channing é único. Olha, perdi aí 2 minutos. O meu povo aqui Fala com minha passando. filhada para não passar mais semi-pelada aí, não. Vai para onde, mãe? Tá. Então, vamos lá. Então, esse sermão do cristianismo unitarista vai ser considerado, como é que chama? Fundacional. A doutrina cristã, né, da Trindade, vai definir, como a gente sabe, Deus como 3 pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente vai ter que isso é um dogma de fé, né? Ou você acredita ou você não acredita, mas, meu Deus, Apurrian, é um dogma de fé. Elas são distintas nesse dogma, as 3 pessoas, mas são uma mesma substância. Elas são essência, elas são a mesma substância. Então, nessa questão aí, como eles falam, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. Channing, ele vai também organizar no país dele uma tentativa para eliminar a escravidão, a indigência da guerra, a embriaguez. Ele foi um homem que realmente fez muitas coisas boas. Ele foi o aluno lá do colégio de Harvard. Ele era para ser médico, mas não era o gosto dele. Ele tinha aptidão para a carreira religiosa. E foi que, em 1803, ele vai se tornar ministro de uma seita protestante, e aí ele vai contar com muitos adeptos, muitos adeptos. Ele morre com 35 anos, né? E lá na revista Espírita, a gente vai ver temas que Kardec vai colocar para a gente, a exemplo desse, quando ele fala assim, que tem muita coisa boa aqui, né? A questão de que, para a grande maioria dos homens, a ideia de um mundo no qual existem seres sem corpos grosseiros é uma ficção. Mas ele vai dizer que isso não é ficção, porque isso é até irracional você pensar que é uma ficção. Imagine não existir, né, um outro mundo. Aí ele vai falar que é irracional que não haja outros mundos. Então, naquela época, ele vai dizer isso para a gente. Aí ele vai falar também que as pessoas que desencarnam, que morrem, que vão para um outro mundo, elas tomam por um interesse ainda mais profundo, os laços com as pessoas que ele deixou aqui não vão se dissolver. Então, a gente vai vendo que tudo que ele fala no discurso dele, isso aqui foi da morte de um amigo. Então, imagine ele falando isso naquela época, a doutrina espírita não existia, e ele estava falando tudo o que é o conhecimento que a doutrina vai trazer. Ele vai dizer que se a gente imaginar que vai se apagar a vida daquela pessoa que deixa o envoltório material, destruir a sua utilidade, romper com essa relação desses 2 mundos. Então, que isso realmente não é uma coisa que a gente deva pensar, porque não é assim que acontece. Aí ele vai falar, o que mais? Que o céu, ela é a união, a sociedade dos seres espirituais superiores. E aí ele faz uma pergunta, e esses seres, eles não podem povoar todo o universo, reproduzindo o céu por toda parte? Eu achei isso maravilhoso. A gente não pode, um espírito bom, trazer para a Terra, para esse mundo, exatamente a reprodução do céu? Aí a gente se pergunta, nós espíritas que conhecemos tanto, a gente já não poderia fazer da Terra, do mundo de provas e expiações, um céu, um lugar muito mais agradável? E aqui entra Milton, né? Ele vai trazer uma citação, que Milton pega essa citação de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é que vai falar isso, e Milton pega e diz: milhões de seres espirituais percorrem a Terra tão bem quanto velamos como quanto dormimos. Aqui, Milton vai parafrasear Paulo, quando ele pega essa citação aqui. Então,
se a gente for ver tudo isso que está sendo falado no discurso, bem anterior à codificação espírita. E aí ele diz que o novo sentido, uma nova visão, vai nos mostrar o mundo espiritual, que esse mundo espiritual ele nos envolve por todos os lados. Se a gente quiser perceber isso, a gente vai... se a gente quiser perceber, a gente vai sentir. Mas aí ele diz, se a gente não quiser, a gente vai imaginar que o céu está afastado de nós, por exemplo, né? Que a gente nunca vai estar circunscrito nesse mundo. Aí ele vai falar desse amor que os seres que desencarnam, eles vão ter, que eles nos amam muito mais, continuam com esse amor, com essa afeição, e o sentimento vai ficando mais depurado à medida que você vai avançando. E aí, o que é que ele vai dizer mais? Sim, que a gente iria errar, incorrer em erro, se nós acreditássemos que os habitantes do céu eles vão se limitar à comunicação reciprocamente com as nossas ideias. Ao contrário, ele vai dizer, os que atingem esse mundo vão entrar, no caso, no céu, que é o lugar dos espíritos puros, né? O qual Kardec, na escala espírita, vai nos trazer, entram num novo estágio de atividade, de vida e de esforços. Então, quando a gente vai ver o discurso dele, a gente vai exatamente tomando conta de que a doutrina espírita já estava, os postulados já estavam espalhados, né? Porque esse discurso, gente, ele foi pronunciado, como eu disse, em 1834. Nem se cogitava a manifestação de espíritos na América. Ele estava aí, ele estava lá falando isso. Channing não conhecia nada disso. É como se ele pressentisse tudo o que estava por vir. Então, é como se ele pressentisse. Então, ele vai falar ele admite esse mundo invisível, o mundo dos espíritos que nos rodeia, que está impregnado, que a gente vive esse mundo, né? E que os espíritos eles estão nos auxiliando para que a gente progrida. Ele não vai admitir o que as igrejas colocam como aquele céu de beatitude, da gente ficar só na contemplação perpétua, mas ele está falando nesse discurso dele de que esse céu é um local de progresso, de melhoramento, de atividade. Tanto é que ele diz que quando já se atinge o ápice, né, da ascensão espiritual, da melhoria do espírito, a gente continua a atividade. É o que a doutrina vai nos dizer, é que os espíritos vão estar nos colocando. Outra coisa. E para fechar, então, é só para a gente, esse discurso dele, que Kardec traz, é para nos trazer o ensinamento de que doutrina espírita não é algo novo. Não é, porque os postulados sempre existiram ao longo do tempo, como eu iniciei dizendo aqui. Por todos os tempos, em todos os tempos, vão existir pessoas, espíritos, que vão falar dos postulados espíritas. É por isso que diz, Kardec até fala, que a gente, a doutrina espírita ela não veio para ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todo postulado, toda base, todo alicerce, todas as religiões vão estar fundamentadas pelos princípios aos que regem, aos que pregam a doutrina espírita. Ok. 14 minutos. Nem gastou os 15. Perdeu. Bom, deixa eu preparar o meu aqui, pronto. Em palestras familiares, Kardec colocou 3 textos aqui, e começa o primeiro com Marquês de Saint-Pol, né? E ele começa dizendo o seguinte, e ele vai destacar aqui a passagem, né? A transição da vida atual para a vida futura. E vai dizer também que é interessante, que a gente pode notar, que algumas pessoas
acreditariam que não se ganha nada da conversa com os espíritos de homens vulgares. E só aqueles espíritos ilustres, né, são os únicos que poderiam trazer esses ensinamentos. Mas não. Ele diz que aqueles de quem se menos esperam trazem revelações de grande importância para o observador sério, né, aquela pessoa que quer fazer o estudo. Estudam essas relações. E na pergunta número 6, Kardec, na Sociedade Espírita Parisiense, eles perguntam: quais de vossos parentes os que logo os reconhecestes? Né? Quem foi que você reconheceu assim que chegou lá? Reconheci minha mãe e meu pai, que me receberam ao despertar. Foram eles que me iniciaram na nova vida. E Kardec, então, questiona como foi que, no fim de vossa doença, parecíeis conversar com aquele que havíeis amado na terra. Havíeis amado na terra, né? Porque antes de morrer, tive a revelação do mundo que ia habitar. Eu era vidente antes de morrer e meus olhos se velaram na passagem da separação definitiva do corpo, porque os laços carnais ainda eram muito fortes, né? Veja o que ele está dizendo aqui, que antes de morrer ele era vidente e os olhos fechados, porque na separação definitiva ele ainda tem esses laços carnais muito fortes. E Kardec vai fazer uma observação que esse fenômeno antecipado do desprendimento da alma é muito frequente. Antes de morrer, muitas pessoas entreveem o mundo dos espíritos, né? Isso a gente sabe, isso a gente sempre escuta, né? Que é aquelas pessoas que vão ficando mais velhas, ou então que passam por um processo muito longo de alguma doença, no momento da aproximação da morte, ela começa a vislumbrar algum dos seus parentes, né? Como se viessem lhe buscar, viessem buscá-los para a verdadeira vida, né? E Kardec coloca aqui, né, que as próprias convulsões da agonia são um efeito puramente físico, cuja sensação o espírito quase nunca experimenta, né? Quer dizer, é o corpo. Aliás, esse cidadão aqui, esse conde de São Paulo, Marquês de São Paulo, ele vai dizer que em determinado momento ele começa a tratar o corpo dele como se fosse uma outra individualidade, né? Porque ele começa a dizer, ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal parte, está doendo ali. E aí, quando ele dizia, mas não é você que tem sede, ele respondia, não, não sou eu, não, é ele. Porque ele já começava a vislumbrar que o espírito dele, o ser pensante, não passava por tudo aquilo, sim o corpo, porque ele já estava em parte desprendido do seu corpo físico, né? E ele considerava o corpo como se fosse outra coisa. Então, para bem dizer, não era nem dele, era uma outra situação. Aí aqui, depois Kardec entra aqui no senhor Henri Mondot, da Sociedade Parisiense, 26 de abril de 1861, que era um pastor, né? Que ele começou a fazer contas. Fazia contas, e como é que ele fazia contas? Ele vai dizer em determinado momento aqui, esse pastor vai dizer que as contas apareciam na frente dele. As pessoas punham ali um problema de matemática e simplesmente a resolução aparecia na sua frente. E ele via aquela resolução ali e mostrava para a pessoa interessante, ela que ele queria que as pessoas lhe dissessem quanto é 1 mais 1, 2, 3 mais 3, 6. Mas ele não conseguia ver os algarismos. Se nós colocássemos uma pergunta para ele, 4 mais 3, 6 mais 4, ele não conseguia ver, porque ele se mantinha, ele era atrapalhado, né? Mas ele resolvia de prontidão. E um professor do colégio de Tours, da cidade lá de Tours, tentou ensiná-lo, tentou educá-lo, né? Mas viu que ele não conseguia ir além daquilo ali que ele já tinha, porque ele tem uma natureza muito refratária com todas as outras matérias e com todas as outras coisas. Então, ele não conseguia ser educado. Ele trazia isso, era inato, mas era muito difícil ele ler e escrever. E ele diz também, ele nem mesmo compreendia essa habilidade que ele tinha. E nunca se deu conta com clareza de como era que essas coisas aconteciam. E Kardec vai salientar também que ele foi estudado, né, pela Sociedade, né, Frenológica de Paris.
A gente viu na cabeça de Garibaldi, né? Como Kardec é ligado a esse pessoal ainda. Então, veja bem, ele ficava muito triste que levava essa vida de cidade em cidade, fazendo essas contas, e ele era muito triste, porque ele, anteriormente, ele tomava conta das vacas, né? E não estava mais com as vacas dela, né? Veja bem, interessante, aqui na pergunta número 2, não é uma pergunta, fazem uma colocação, né? Desejávamos evocar-vos, pois depois de vossa morte, mas não nos disseram que não estáveis em condições de responder. Parece que estáis agora. E o que é que a gente leva a acreditar aqui? Que logo depois da morte dele, obviamente, ele foi invocado na Sociedade Espírita Parisiense e alguém disse, talvez um mentor, ou São Luís, ou alguma das pessoas lá, disse que ele não estava em condições de responder. Então, ele não foi chamado, né? Não pôde se comunicar. E agora ele estava pronto, então, devia ter aberto os olhos definitivamente, ou alguma outra condição, né, para poder se comunicar com as pessoas, né? Aí ele vai dizer aqui, de onde vinha essa estranha faculdade de que eres dotado? Aí ele vai dizer, eu tinha uma faculdade de poder ler em meu espírito os cálculos imediatos de um problema. Ler em meu espírito. Disse-ia que um espírito desdobrava a solução aos meus olhos, e eu tinha apenas que ler. Eu era médio vidente e calculador. E com tudo isso, é bom dizer, um livrinho de cálculo, de antemão preparado. Então, ele diz que os espíritos desdobravam a solução ali nos seus olhos, e ele respondia. Então, ele vai dizer que é vidente e calculador. Mas se os espíritos colocavam a resposta diante dos seus olhos, né? A solução diante dos olhos, ele podia ser vidente, mas não calculador, né? Que o cálculo alguém já tinha feito e já tinha colocado lá para ele o resultado. E Kardec pergunta assim, mas como é que essa faculdade tão desenvolvida para o cálculo e tão incompleta para as outras partes mais elementares das matemáticas, né? Porque disseram que mostraram para ele que era um quadrado, um triângulo, todas essas formas geométricas, e ele simplesmente não as reconhecia, não gravava. Aí ele vai dizer, enfim, eu era uma besta, não é? Dizei a palavra, eu compreendo, mas aqui compreendeis. Não mais tenho que desenvolver a minha faculdade para os números, e ela se desenvolve mais depressa para outras coisas. Veja bem, então ele está dizendo que, desse momento, ele não está desenvolvendo as faculdades dele para tratar com número, mas está aprendendo para desenvolvê-las em outras situações. E Kardec pergunta, o que fostes em outras existências, né? Tentando ver, acho que se ele tinha alguma propensão desse conhecimento inato, se em outra existência ele tivesse sido, por exemplo, matemático, professor, alguma coisa nesse sentido. E ele vai dizer depois, eram sempre relativas às matemáticas, né? Eu era mandado para mostrar outras coisas, ele responde. E Kardec diz, e essas outras coisas eram sempre relativas à matemática, às matemáticas? Sem dúvidas, pois é a minha especialidade. Então, sim, ele tinha um conhecimento pela vivência dele em existências anteriores, ele tinha um certo conhecimento de matemática, né? Então, ele vai dizendo aqui, mas não vos consideráveis como médium, nem mesmo sabeis o que era isso? Aí ele diz, não, eu não me considerava como médium, né? Isso me serviu moralmente e prefiro meu ativo escriturado no grande livro de Deus, as rendas que teria obtido do Estado. Porque ele vai dizer aqui se ele podia fazer uma fortuna com a faculdade dele, se ele pudesse correr todo mundo realizando algumas sessões para ganhar o dinheiro. Aí ele diz assim, pergunta se um médium faz fortuna, errais o rumo. Claro que não. Ele responde assim. Então, Kardec, mas não vos consideráveis como médium, nem mesmo tu sabias o que era um médium. E como é que você diz isso? Mas ele, sim, ele cobrava por algumas recebiam um trocado das pessoas que lhe pagavam para testar essas faculdades dele, né? Aí depois Kardec vai ver uma comunicação aqui de uma senhora Ananis Gordon, né? Uma jovem senhora notável pela doçura de caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, falecidas em novembro de 1860, e foi evocada a pedido do pai e do seu marido, né?
pertencia a uma família de trabalhadores na mina de carvão das proximidades de Santa Etienne. Então, fizeram a evocação dela e pergunta, né? Sois feliz como espírito? Ela diz, sou feliz, espero, atendo, amo. O céu não me causa terror e espero confiante e com amor que asas brancas me cresçam. E Kardec vai dizer, o que entender por essas asas? Ela vai dizer, entendo tornar-me puro espírito e brilhar como os mensageiros celestes que me deslumbram. Kardec, então, vai fazer uma observação às asas dos anjos, arcanjos e serafins. Ele vai dizer que os espíritos tomam essa aparência para se mostrar, e ela acreditava efetivamente naquela situação. Então, ela via os espíritos com essas asas, né? E ela vê que essas asas é tornar-se um espírito puro, é crescer. Kardec pergunta, tu vês o vosso cunhado, falecido há algum tempo, que nós evocamos no passado? Ela vai dizer, não, quando eu cheguei aqui, eu vi. Quando eu cheguei aqui, eu vi. E agora eu não o vejo mais. Aí, por que não vedes mais? Ela vai dizer, não sei, eu não sei nada a respeito disso, porque eu não vejo. Aí, depois, os espíritos vão dizer, quando vão evocar esse cunhado dela, quer dizer, aí ele vai dizer que não, que ela evoluiu. Ela mudou de faixa vibratória e ele continua lá atrás, né? E o interessante é que ela fala de uma forma como foi criada numa mina de carvão, trabalhava numa mina de carvão, ela talvez não tivesse muita cultura. Aí ela fala de uma forma poética e Kardec vai dizer, de onde vem vossa linguagem tão poética e tão pouco condizente com a posição que tinhais aqui na Terra? Aí ela vai dizer, é porque é minha alma que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e muitas vezes Deus permite que os espíritos delicados se encarnem entre os mais rudes homens para lhe fazer pressentir as delicadezas que conquistarão e compreenderão mais tarde. Então, o que é que acontece? Ela, como espírito, ela estava desenvolvendo todas as suas potencialidades e lembrando, inclusive, do esclarecimento que ela teve de outras existências. E que nessa vida, obviamente, ela não teve, não tinha condições de manifestar, né? Já que era de classe não muito rica. Então, gente, é só isso. Acho que meu tempo é aqui. Alex. Você sabe que o espírito obsessor não pode deixar de fazer alguns comentários antes de começar a falar alguma coisa, né? Rian ficou com medo da reportagem mais cedo do aumento de energia, que nesse instante estava até no escuro aí. E vai nevar em Juazeiro e Petrolina essa semana. Val não gastou o tempo dela. Gente, E você se safou que ela não está lhe ouvindo para ouvir a resposta. Gastei. Só faltou 1 minuto, bonito. então, faltou. Gente, dissertações nessa edição da Revista Espírita são 9 mensagens que Kardec selecionou, né? Nove espíritos que se comunicaram através de diversos médiuns e Kardec resolveu publicar todas essas comunicações. A primeira já começa com Erasto, que é um espírito que faz parte da codificação da doutrina espírita, com diversas mensagens. Inclusive, esse texto que Kardec publicou na Revista Espírita, que foi recebido pelo médium, e ele mesmo diz que é um espírito protetor do médium. Erasto é espírito protetor do médium. Então, subtende-se que ele tinha uma afinidade muito grande com esse médium e, por isso, transmitia essas comunicações através dele. E a gente, dando uma olhada quem foi Erasto, a gente vai observar que Erasto foi um dos 70 discípulos. Quando Jesus desencarnou, ou foi crucificado, morto e etc e tal, todo mundo já sabe o que aconteceu, ele
muitos eram 12 apóstolos, mas depois essa coisa foi se multiplicando e muitos discípulos acabaram se incorporando junto com os apóstolos para a divulgação, propagação dos ensinamentos do Cristo, que até então não era nem chamado de cristianismo ainda, né? Então, Erastus foi um desses discípulos, chamado de os 70, e participou então dessa divulgação. Logicamente, e a gente observa que é um espírito já com um grau de consciência bastante elevado, e por isso mesmo participou da codificação da doutrina espírita junto com outros. E esse texto foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos, Missão dos Espíritas. Kardec pegou esse texto e acabou classificando esse texto dentro desse capítulo e colocando esse texto como um texto voltado para a missão dos espíritas. E é por isso que o texto está lá dizendo de Erasto, para que a gente não desanimemos com as dificuldades. Deixa eu só pegar o texto aqui para a gente dar uma passada. E meu computador resolveu dar uma travadinha bem aqui agora, mas a gente pega e eu já acabei saindo do... Ainda bem que tem alguém que se atrapalha também. Não, aqui agora o bicho travou e acabou saindo aqui do local. Mas é justamente isso. Então, Kardec aproveitou essa mensagem de Erastus, anjo guardião do médium, e publicou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui está informando assim, ó, não tremais, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão em nada ouvir a voz de Deus, porque essa voz lembra-lhes sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, abstinência aos debochados, mansuetude aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É necessário regar com os vossos suores o terreno em que deveis semear, porque não fortificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos, ide e pregai. Então, é justamente Erasto conclamando a todos nós para fazermos a propagação e divulgação, como ele fez lá no início dos ensinamentos do Cristo, para que fizéssemos também o do Espiritismo. Em parte, aí agora eu vou dar uma opinião minha relacionada a esse texto de Erasto. Eu entendo que Erasto nos convida a fazermos isso para o nosso próprio benefício, porque eu entendo que quando a gente fala, quando eu vou lá para o canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus falar sobre algum tema, eu preciso, obviamente, ler um pouco sobre aquele tema. E quando eu leio um pouco sobre aquele tema, eu aprendo. Então, na verdade, eu não estou querendo, eu vejo dessa forma, eu não estou ali com o intuito de ensinar nada a ninguém, nem de fazer pregações para ninguém.
a não ser para mim mesmo. Então, eu coloco isso como o beneficiário eu mesmo, certo? Então, eu acredito que Erasto tenha feito esses comentários baseados na experiência dele como divulgador da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, e também entendendo que ele esteja querendo que façamos isso para o nosso próprio benefício. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus também citou, disse e afirmou que não devemos dar pérolas aos porcos. E eu, particularmente, só falo com quem quer ouvir. Eu não falo com quem não quer ouvir. Então, infelizmente, não sei se eu estou errado, se eu estou certo, mas eu não perco tempo com quem não quer nada com a hora do Brasil. Ok? Então, vamos para adiante. E assim por diante. Os outros textos também estão lá falando. Tem o segundo, que é o Marcilac, que é um espírito familiar, e ele vem falar que o tédio resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. Ele coloca lá no texto que os espíritos, que eles não estão parados, eles não ficam desocupados, estão sempre em atividade, né? E justamente falando que o tédio resulta senão do vazio da alma. Só que sente tédio aqueles espíritos que não fazem nada, que não buscam alguma coisa de útil em suas atividades. A terceira mensagem é de Félicia, que é a filha do médium, né? E conclama a todos ali ao belo e ao bem, informando que deixemos também as futilidades da vida, as, as farras mundanas, né? Porque, e Kardec ainda faz um adendo com relação a esse texto de Férncia, colocando sob a ótica do próprio espírito, o quanto ela trouxe a reflexão a questão da reprodução do corpo em um objetivo tão elevado da forma que esse espírito colocou, né? E logicamente que tem filtros também a serem feitos nesse texto, mas isso aí é uma questão de interpretação de cada um, né? É, o quarto texto está falando do perispírito, que inclusive já foi objeto do nosso estudo, e o espírito lá está colocando que o perispírito é um mediador, uma forma de manifestação dos espíritos. E a gente já sabe que é isso mesmo, né? Que é o invólucro, o corpo espiritual por onde os espíritos se manifestam. O quinto texto é do anjo Gabriel e vem falar sobre misericórdia para com todos, né, e dando palavras de incentivo, de alento aos ouvintes, nada de mais assim extraordinário com relação a isso. E a sexta é um espírito chamado Helvétius, que também está convidando a todos que vão ler ali na Sociedade Espírita de Paris, através da médium Senhora Costello, e falando para que todos nós despertemos, né? A sétima mensagem está falando também na Sociedade Espírita de Paris, através do médium senhor Alfred Didier, e está falando sobre o gênio e a miséria. Esse espírito ele está fazendo um comparativo, que é o Gerard de Nerval, está fazendo um comparativo sobre os homens de gênio, os homens de inteligência, e que todos aqueles que tivessem inteligência deveriam aproveitar e cumprir a sua missão, levando transformando essa inteligência para o bem geral.
e até falando que poucos faziam isso, justamente por causa do orgulho de serem homens de letra, homens de gênio. A oitava está conclamando a todos para a transformação do momento, justamente falando sobre a doutrina espírita, que a doutrina espírita fazendo comparação como uma estrela guia, da mesma forma que a estrela guiou os pastores que vieram adorar o menino Deus, colocando o Espiritismo também como uma estrela guia para que todos nós possamos nos guiar através do Espiritismo. Eu estou fazendo uma geral aqui, mas depois eu vou entrar só em alguns detalhes, comentando algumas observações. A nona está falando sobre a separação do espírito. Foi um texto enviado pelo senhor Sabo, lá de Bordeaux, né? E está falando justamente sobre a separação do espírito com relação ao corpo físico e a dificuldade daqueles que estão apegados ainda à matéria, ao corpo físico, que inclusive Rian comentou há pouco sobre essa questão. Bom, o que é que a gente observa nessa parte de dissertações e ensinos nessa edição da Revista Espírita? É justamente que são textos transmitidos por alguns médios, são textos que foram levados à Sociedade Parisiense de Estudo da Doutrina Espírita e comentados de modo geral. A maioria dos textos conclamando aos adeptos do Espiritismo a coragem e a batalha, né? A caminhada para a batalha da divulgação da doutrina espírita. E acho que o mais importante de todos esses textos aí é justamente o texto de Erasto, que Kardec, inclusive, como eu falei, colocou lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, como missão dos espíritas. Eu acho que todos nós que somos adeptos da doutrina espírita temos que ler esse texto com muita atenção para que tiremos lições e possamos prosseguir nessa doutrina, levando justamente esse conhecimento, mas como eu falei inicialmente, eu particularmente levo a quem quer ouvir. É por isso que eu estou adorando essas lives, quando eu sou convidado, eu até faço questão de participar, por quê? Porque só entra quem quer ouvir. Só entra quem está interessado em participar mesmo, quem já é da doutrina espírita. Não vai estar ninguém ali assim com o intuito de, deixa eu perder meu tempo ouvindo aquele camarada ali. Não, tem gente ali, só está quem de fato está querendo tirar alguma lição do que está sendo dito no momento. E é isso aí. Ok, em cima, em cima, em cima. Em cima do tempo. Aqui pela ordem está Eleni. Os textos, como a gente já tem visto nas dissertações, tem muito a ver com o que se acredita, com as crenças também, né? Então, em vários trechos se fala de castigo, que Deus vai punir, que você vai pagar com... Vai ter que ter um resgate, não usam a palavra resgate, mas assim, você vai ter que pagar pelos erros, pelos equívocos, mas dessa mesma forma, como a gente faz o filtro, a gente tem esse filtro já para observar isso, tem muitas lições para a gente realmente tirar para a nossa reflexão. Então, vem falar que a ignorância, por exemplo, da separação do espírito, eu vi. A ignorância e a culpa é que são importantes para demorar ou não naquela perturbação. Então, alguns ensinamentos que a gente já sabe, realmente eles já apontam isso, que a perturbação depende muito disso, de como a gente vê, se viu, como a gente acha que vai adentrar,
a questão do desconhecimento. Então, assim, algumas coisas me chamaram a atenção nesse sentido. Com relação a alguns específicos, deixa eu ver, porque eu gostei muito desse aí, porque inclusive eu votei nele, né? Então me chamou a atenção, porque eu gosto muito de Erasto. Falei com o Val ontem, eu admiro muito as colocações de Erasto, então quando eu vejo alguma coisa de Erasto, me chama a atenção e eu gosto de estudar. Sobre o perispírito, uma coisa que Lamennais fala é para a gente ele e outro, né, que eu não me lembro quem exatamente, essa questão do gênio. Por mais que você já tenha uma inteligência desenvolvida e aprimorada, aproveite para o seu aprimoramento moral. Então, nesse sobre o perispírito, no final ele fala que sim, que o perispírito é fundamental, é o agente que intermedia o espírito para a comunicação, mas que do ponto de vista moral é que a gente saiba aproveitar esse conhecimento para se aprimorar. Então, assim, apesar de, e mesmo com as, talvez, incongruências ou algumas coisas que eles colocam que são muito de atavismos, de crenças antigas, mas sempre tem algum ensinamento moral. Eu acho isso bem legal. E deixe-me ver alguma coisa também que me chamou a atenção de um desses, sobre o deboche, quando fala do castigo, né? Foi isso que eu falei, eu pensei que era Felícia o nome da mulher, eu entendi como Felícia, mas que fala que sobre o cuidado com a leitura, né? Para a gente ver realmente selecionar o que a gente lê, o que a gente assiste. E a gente faz isso muito com os filhos. Eu converso muito com a Val, porque nossos filhos têm a mesma idade, praticamente a diferença é de 1 ano dos mais velhos e também de 1 ano para os caçulas. Mas como é importante realmente a gente ouvir, saber selecionar o que quer ouvir, o que quer ler, e desse da filha, né, do médium, fala isso, que isso realmente incentiva os nossos vícios e atrai os espíritos inferiores. E a gente sabe disso, e mais uma vez, alguns ensinamentos de forma muito sutil. Com relação a Shenin, eu achei maravilhoso porque, como o Val disse, algo que veio bem antes da propagação da doutrina, e que ele vem falar de céu, eu entendi esse céu como um mundo espiritual de uma forma geral, não especificamente para os bons, foi meu entendimento, não sei se está certo ou não, mas foi como eu entendi. E assim, falando exatamente disso, vem derrubar essa crença que a gente ainda vê isso hoje tão divulgado, que eu não sei como é que qualquer religião ainda incentiva isso, e eu não tenho nenhuma crítica à religião, mas nesse sentido, eu acho assim que peca, de que a gente vai ficar dormindo e vai ficar no berço lá e sem fazer nada. Então, assim, ele já vem dizer, não, a gente está junto. Mais uma vez, vem dizer que se apertam esses laços afetivos, eles não são afrouxados, eles se apertam. E que aqueles que gostam de nós vêm nos ajudar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, assim, de uma forma muito bonita, vem trazer consolo e conhecimento de que a vida continua, de que se continua produzindo. Então, achei bem legal o Shenin, me chamou bastante atenção. O seu, Rian, vou deixar para os outros. Ivone, querida, por favor. Vamos começar por Xaming. Só ressaltando aqui que ele foi um dos precursores, né, da doutrina, porque em 1834 ele já falava dos fundamentos da doutrina espírita, né? Muito interessante. E aí dá para a gente perceber que o tempo todo Deus enviava esses ensinamentos através de um filósofo, através de um missionário, e por aí. Sempre enviou, né, esses fundamentos para nós, do planeta Terra. Então, aqui fica muito, muito, muito forte essa misericórdia de Deus em nossas vidas, né, para a gente ter um roteiro seguro da nossa caminhada no planeta Terra. Essas conversas familiares, esse Marquês, né, a gente percebe a questão muito ensinamento, né? A duração da perturbação, no momento da desencarnação, a presença de familiares, né? A recordação da infância. Me chamou a atenção porque, como minha mãe passou muito tempo doente, né?
ela teve tudo isso. Ela falava muito do pai. Ah, meu pai esteve aqui hoje. Ah, meu pai, às vezes, algum amigo que já tinha desencarnado, ela falava. Ela lembrava da infância. E aqui ele está colocando muito bem. Olha que ensinamento para a gente, né? Lidar com essas situações, né? Então, e a perturbação da desencarnação, que vai depender de cada um, da evolução de cada um, ele coloca também muito bem aqui. E aí a gente volta para o início, quando faz uma ressalta aqui, que a gente aprende também com os espíritos, né? Inferiores, com espírito em sofrimento. A gente também tira muito ensinamento das colocações deles. E volto aqui para as dissertações, duas dissertações aqui eu vou me ater, que é o de Erasto. É interessante, está com um título muito chamados e pouco escolhidos. Quando a gente vai para o Evangelho, muito chamado e pouco escolhido está lá no capítulo 18, né? E ele traz para o capítulo 20, nas instruções dos espíritos, missão dos espíritas, né? Ele vai colocar aí, é um capítulo que faz uma advertência aos espíritas, né? Mostrando a responsabilidade dos espíritas, o que tem que fazer, né? O trabalho a cumprir, né? A advertência que a hora é chegada, e aí fala do sacrifício, que os espíritas precisam, na sua função de espírita, né? Na propagação dos ensinamentos, dos trabalhos desenvolvidos, e é justamente isso que a gente está vivenciando nos dias de hoje, né? Diante de tantas dificuldades, do planeta todo em sofrimento, nós espíritas precisamos colaborar bastante, e isso chama atenção, né? É bem interessante. E outra coisa que me passou também nessa comunicação de Erasto, que o Evangelho, a comunicação, foi recebida em 1863. Só que nós estamos aqui na Revista Espírita em 1861. Algum erro, né? Pelo menos lá o Evangelho está em 1863. A comunicação, 1861 aqui na revista, né? Também eu percebi isso. Algumas vezes, até na redação, né? Da revista pode ser alguma informação. E a separação do espírito, são duas colocações que esse Ferdinando coloca. Ele diz aqui assim, que ele é punido pelo remorso, e depois que o espírito se submeteu à cólera de Deus, não sei se você está assim, eu grifei, porque eu achei assim, cólera de Deus, como que Deus vai se encolerizar? E pelo seu arrependimento e a prece de seus irmãos, recomeça a viver o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma prova. Prova, tudo bem, mas castigo. Então, tem duas colocações aqui que a gente sabe que não se encaixa na doutrina, né? Cólera de Deus, Deus não se encoleriza, e também não é castigo, não é? É uma reparação onde vai haver um aprendizado e não castigo. Não é castigo. Se aquele espírito errou, ele vai reparar o erro, mas não é um castigo. Porque castigo fica lá o castigo e pronto. Mas a função da reparação ou daquele sofrimento é uma reparação para que ele aprenda a fazer correto, aprenda a agir correto, né? Então, não é visto como um castigo. A doutrina espírita nos esclarece muito bem hoje que não é castigo e que Deus não se encoleriza, né? Não há cólera em Deus. Então, senão Deus se iguala ao ser humano, né? Que fica com cólera, que fica com ódio, que fica com raiva. Então, esse Ferdinando, eu achei ele meio suspeito em algumas colocações, né? Mas pode ser também na tradução, no livro que eu estou aqui, não sei, encaixou a palavra assim, forte, que hoje a gente já não olha dessa forma com relação ao espiritismo, né?
E na ocupação dos espíritos, a questão do tédio, né? O tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. É mesmo, né? O tédio que leva ao desânimo, que leva à depressão, né? Que é uma advertência para nós nesse sentido de não deixar esse vazio da alma. A gente tem tanto o que preencher, né, na nossa alma, e a esterilidade do pensamento, né, o cultivo dos pensamentos bons. Eu acho que isso, o resto vocês já disseram. Tudo bem, pode passar para outro. Ok, Clécio, por favor. Pronto. O primeiro texto aí, de Val, o ponto que mais me chamou a atenção aí foi justamente o parágrafo final, quando Kardec faz a observação acerca de que o espiritismo, a ideia espírita, ela sempre esteve na história. Basta a gente observar de uma maneira bastante consciente, de uma maneira tranquila, que vai se observar. Ou de maneira em que se apresentou mediunicamente, ou se apresentou através de intuições de um indivíduo, ou dentro de um grupo, como lá dentro da Grécia, quando era bem conferido no oráculo de Delfos, que havia as consultas das ideias, e as ideias da filosofia, como Ivone até mesmo citou aí, muitas ideias dessas que foram apresentadas por grandes pensadores, elas se encaixam perfeitamente dentro do pensamento espírita. Então, o espiritismo, como ele mesmo fala, Kardec fala, não veio trazer nada de novo. Ele veio apenas trazer uma sistematização de uma ideia que sempre esteve na história. Então, essa sistematização aí demonstra justamente o que o espiritismo veio a apresentar. Isso eu acho bastante legal, porque assim, quando a gente pega e estuda filosofia dentro do meio escolar, se apresentado de uma maneira muito superficial. Quero dizer, de uma maneira muito acadêmica, em que as pessoas mostram só uma questão intelectual, nada para o indivíduo mais profundo. Então, quando se vê uma instituição como a Nova Acrópole, que traz a filosofia à maneira clássica, essa maneira clássica de apresentar a filosofia como um pensamento humano para todos, a gente percebe que ela se encaixa perfeitamente dentro do pensamento espírita. Isso é fantástico, porque a gente percebe que a ideia do crescimento do indivíduo, essa ideia do pensamento maior, ele sempre esteve na história. E a todo momento é apresentado por Deus, dentro de cada criatura dessa, para nos lembrar como se deve proceder, como se deve aprender, como se deve crescer. Então, está contínuo isso. Então, é bem apresentado aí nesse texto que Channing demonstra, né? Até o termo aí, Channing, né? Então, o francês aí tá profundo. Ele falou Lamennais, né? Tudo francês aqui. Teve Gerard aí, lembrei daquele ator Gerard Depardieu. Então, está sempre cheio do francês aí. Isso foi muito legal. O que Rian apresentou, para mim, o início foi bem chamativo, porque é justamente a gente pensar que que não só se pode aprender dentro do grande pensamento. Então, aí Kardec traz que a gente pode aprender com cada indivíduo, com cada criatura, sendo ela encarnada ou desencarnada, mas nesse caso, os desencarnados, que a gente tem o hábito de querer só receber aqueles espíritos tal, falando e tal, tem que ter um nome, e isso pouco importa, porque se pegarmos pelo princípio básico de que todas as criaturas partiram de um mesmo Criador, Deus, e dentro desse mesmo Criador há um princípio divino. Então, em cada um desses indivíduos há o princípio em que se pode mostrar um ponto de vista. Então, isso eu acho fantástico, porque se pode aprender, a gente se pode crescer com cada um desses aí. Também, além desse aí, o que Alex colocou aí, né, que foram vários textos na realidade apresentados, eu gosto bastante aí, gostei bastante da fala dele, quando ele diz que fala, como bem chamado, fala para poder trazer um pensamento e fala a quem quer ouvir. E isso é verdade, né? Então, quando se é apresentado esses pensamentos aí e se apresenta a quem quer realmente ouvir, há uma reflexão
e um comungar dessas reflexões. Então, acho que foram esses pontos aí, porque foram vários textos diversificados, e eu gostei bastante aí principalmente desses dois primeiros aí, que trazem uns pensamentos bastante crescentes, vamos dizer assim. Valeu, gente. Se tiver mais alguma coisa, acrescente depois aí. Vamos parar um pouquinho para ver se Alex engasga ou não aqui, que ele está numa agonia danada aqui. Vai, Val, tu. Ó, Eu rapidinho. estou comendo tangerina com ele. Já tirei caroço. É porque E eu querendo saber se está doce. o espírita tem a fama de comedor. comilão. Então, eu vi um bocado de gente mastigando hoje aí e deu fome também. Quem mastigou, bonito? Um bocado de gente. Só você aqui na tela hoje. Tá vendo? Só você. Vamos lá. O que Rian apresentou, né, as conversas familiares, é interessante porque nessas conversas familiares, Kardec vai dizer que essa passagem, né, da atual encarnação para a vida futura é uma passagem muito temida. E por isso ele vai trazer essas conversas aí, porque para a gente deixar de encarar essas conversas, essas passagens com tanto pavor, mas para a gente ir se acostumando, à medida que a gente vai estudando, como ele vai dizendo, né, esses casos que a gente vai vendo, vai percebendo, isso vai nos dando uma tranquilidade e um conhecimento de que não é um bicho-papão morrer, né? Mesmo que ninguém queira, mas a gente não vai ser engolido pelo bicho-papão quando a gente chegar no mundo espiritual. E aí ele vai dizer que ele vai trazer esses casos aí, que não são de pessoas ilustres, né? Então, me chama a atenção desses casos, ele bota de pessoas ilustres e não ilustres, né? Ele traz desse Marquês aí, que ele tinha mediunidade, né? Que ele diz que ele tinha mediunidade e que ele foi fácil quando ele morreu. Então, isso vai trazer aquela história, ó, quando ele chega aqui. Como explicar que no fim de vossa doença parecia que você conversava? E aí, no livro dos médiuns, vai dizer para a gente que muitas vezes o moribundo, quando fica acamado, né, por muito tempo, ele fica vendo mesmo, ele entra em contato direto com os espíritos que já o precederam. Então, aqui ele vem reforçar exatamente essa ideia que a gente vê o tempo todo. Minha avó, ela também, a Ivone falou da mãe dela, minha avó, eu conversava com ela dizia, ela com 96 anos, dizendo que estava a mãe dela lá no quarto, que estava o pai, que estavam as pessoas que já tinham, né, partido antes. Então, aqui só vem reforçar essa crença de que nós, quando estamos no leito doentes, porque os laços já estão muito mais frouxos, afrouxados, a doença vai fazendo isso, aí a gente está muito mais com essa visão muito mais dilatada, essa percepção do mundo espiritual, né? Por conta do afrouxamento desses laços. Então, ele vem reforçar isso aqui. Uma outra que eu gostei muito aqui do Rian foi o 10. É quando aquela moça, que aí Kardec vai conversar com ela, que fala que o pai dela, né, e o marido ficam chorosos, tarará, que aí ela vai falar assim, que Kardec vai dizer assim, quer ver aqui, cadê? Que é que ela diz assim, que ela não tinha, senhora Anais, né, Gordon? Anaís, tem um apóstrofozinho, que ela diz assim, como se explica que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco relacionada com a posição que ela tinha aqui na Terra? Isso aqui me chamou a atenção, porque a gente sabe que nesse ir e vir do espírito, muitos vêm num local, numa família pobre, vem, como é que se diz? Não vem tão abastada, não vem tão letrada, mas que traz muito conhecimento inato, que o inconsciente está
repleto desses conhecimentos que já foram angariados de outras existências. Então, ela vem dizer exatamente aqui. Ela vem dizer que, naquele momento que ela desencarna, quem estava falando era a alma dela, que vai lembrar de todos esses conhecimentos que ela já tinha, né, conquistado ao longo das diversas vidas, que ela já tinha conhecimento adquirido, e que ela... Porque, ó, gente, por que é que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu já vi família, gente bruta, ignorante, na escola mesmo. A gente vê muito isso na educação. Pai e mãe brutos, ignorantes. E uma filha, um filho tão brando, tão tranquilo, né? Delicado. Aí ela vem falar isso aqui. Deus permite que a gente venha entre os homens mais rudes, para que eles possam despertar essas outras qualidades, essas delicadezas. A Ani foi pegar comida, invejou Alex. O Alex comeu, Alex, bicha invejosa, retada. E que mais tarde é que se vai compreender o porquê isso acontece. Não é? Que esse entendimento da vida atual, a gente diz assim, nem parece filha de fulano, meu Deus do céu, a criatura é tão diferente, tão delicada, mas é o quê? É exatamente isso, para um ajudar o outro nesse processo dentro da família, né? A gente só vai aprendendo assim. Do Alex, eu não vou falar de mais nenhum, acho que já meu tempo já está até esgotando, nem fale que esgotou o tempo, viu, bonito? Eu quero chamar... Eu sabia! Eu quero falar aqui só de um, do anjo Gabriel. Quando a gente vê o anjo Gabriel, que esse é o título, mas lá vai dizer assim, ó, evocação de um espírito bom. Não diz mais que é anjo. Porque quando a gente vai ler aí essa mensagem, a linguagem desse anjo Gabriel não é tão de anjo assim, porque a gente sabe que espírito evoluído, que já está lá na escala de puro, espírito puro, olha o que ele fala, viu? A vida deve ser um combate, não se deve jamais parar, vacilar entre o bem e o mal. Aí ele vai. A excitação já vem de Satã. Meu Deus do céu, um espírito que já atingiu todos os conhecimentos planos, vai falar de Satanás, do espírito mal, como se tivesse personificação do mal? Jamais vai falar isso. Aí vem, isso é dos espíritos maus. A gente sabe que não é, né? Aí ele não vai estar com essa linguagem. Claro que aqui a gente vai ver que é um espírito bom, não é um espírito puro, qual os anjos deveriam ser, porque um anjo ele já atingiu, né, todos os estágios. Mas se a gente for ver, tem um monte de coisinha assim que ele fala, viu? Várias coisinhas aí. Ok. Ok. Do Dival, essa questão do Schenning aí, né? A gente ressalta tudo que já foi dito, né? Que você falou, que todo mundo já falou, que as ideias sempre estiveram por aí, coube o espiritismo tirar dos cultos secretos e trazer para todo mundo, né? Botar no mundo profano, abrir as portas dos templos para todo mundo. E aí a gente vai ver que, como o Schenning teve o Andrew Jackson Davis, também nos Estados Unidos, né? Teve o Swedenborg, na Suécia, teve um meio mundo de gente aí que veio trabalhar para abrir esses caminhos para todos nós. Aí as pessoas também vão dizer que, como Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, como Dante Alighieri, que escreveu lá A Divina Comédia, tiveram essas noções, tiveram essas representações trazidas para todos eles, e eles mostraram para nós, né, o que eles percebiam naquele momento. Aí vai a colocação de Clécio também, que quando a gente está aprendendo filosofia no colégio, na faculdade, em qualquer lugar, não chamam para que a gente vivencie aquelas experiências, né? Eles trazem uma instrução do que seriam aquelas correntes filosóficas, mas não nos dão o real sentido daquilo tudo, né? No texto de Alex, desses inúmeros textos de Alex, aí eu ia falar, obviamente, de Gabriel, né? Desse Gabriel aí, que veio dessa comunicação não muito... sem muitas plumas. Acredito até que a nossa Ananis, falando das asas dos anjos,
ainda foi muito mais poética e muito mais bonita do que a comunicação dele. Mas é assim, né? É dos médios, a gente vai ver que os médios vão levar essa característica, né? Aí a gente vai ver o senhor Didier, vai ver o Sabot também, esses médios aí que comumente trabalhavam, né, com Kardec, e só isso mesmo, não tem mais o que falar, não. Então, vamos lá. A apresentação de Val, falando... Mas antes que Alex fale, eu tenho uma coisa para falar. Alex comeu tangerina e Eleni tomou suco de laranja naqui, viu? Alex, é porque você fez isso aí, eu tô... Ó, só que eu vou entregar. Eleni não só tomou suco, não. No instante ela estava mastigando também. Não, não sei o que foi, né? Mas estava lá mastigando. Espírita glutão. Ó, o Xene, apresentado por Val, já que a gente está entre família e está batendo papo, estudando, eu queria fazer só uma colocação em relação ao que a gente tem o hábito de falar. Na verdade, não são os postulados espíritas que estiveram por aí, porque o Schengen falou, deu esse discurso em 1830 e alguma coisa, que nem se cogitava ainda a codificação da doutrina espírita. Não são os postulados espíritas. Allan Kardec, ao qual eu sou muito agradecido, e aos espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita, a gente tem que agradecer muito para a imagem agora virou assim, alta resolução. Antes estava ruim, agora está. E ela tá vendo? Tu tá com dois, tu tá vendo? Agora virou HD, rapaz. Deixa eu Era em explicar a vocês o que 4K, em aconteceu 4K. aqui. Sumiu tudo. Eu tentei, aí conectei pelo celular. Vou voltar para o computador. Viu, gente? Desculpe, Alex. Interromper você, Não, desculpe. tá tudo em casa. Ó, não é questão Isso é o meu entendimento, assim. Ó. Eu sempre gosto também de comentar sobre isso, sobre a questão do homem velho, o que o apóstolo Paulo falou lá no Evangelho. Da gente... ele sempre quis colocar os ensinamentos do Cristo como algo bem novo, cortando até laços com o judaísmo, porque era algo de fato novo, né? E Paulo teve uma visão muito assim positiva, muito tranquila em relação a esses ensinamentos do Cristo. Tanto é que ele faz aquela comparação do homem velho com o homem novo, justamente no processo de despertar dele. Eu sempre gosto de comentar sobre isso e gosto de falar para nós espíritas que estamos estudando em conjunto, eu gosto de expressar essa opinião minha justamente para a gente poder refletir um pouco mais. Não são os postulados espíritas que estavam por aí, são as leis naturais que sempre foram trazidas para nós para que a gente possa ter esse norte, esse aprendizado. E aí Kardec, junto com os espíritos, pegaram essas leis naturais que sempre estiveram em nosso meio e fizeram o favor de compilar para facilitar a nossa vida. Porque se a gente for ver, reencarnação, as filosofias orientais já vêm falando de reencarnação, de forma deturpada ou não, mas já falam de reencarnação há milhares e milhares de anos. Se a gente for falar de pluralidade dos mundos habitados, a gente vai ver também que tem muitas filosofias e doutrinas por aí, bem anteriores ao Espiritismo, que falam sobre
a pluralidade dos mundos habitados, e assim por diante. Todos esses postulados espíritas, a gente vai observar que já vêm sendo colocados para a humanidade há milênios. Mas, volto a dizer, fizeram um favor de facilitar nossa vida, tudo de forma compilada. E isso é fantástico, né? E o Shane tinha essa visão perfeita do plano espiritual e etc. e tal, que foi colocada nesse discurso, bem apresentado por Val. E a apresentação de Rian, é, o que me chamou a atenção quando o Rian apresentou também, confesso que eu só dei uma lidazinha por cima, né? E o que me chamou a atenção na apresentação de Rian foi aquela parte que ela estava falando sobre, que eu até escrevi aqui, laços com o corpo físico. A gente já sabe que quanto mais materializado é o espírito, quanto mais apegado à matéria, mais preso ele se sente, né? Isso é uma questão de percepção. Por quê? Porque ele está tão arraigado ali à matéria que vai ficando preso, mesmo quando desencarna, quer dizer, ele não se desvencilha do corpo físico, né? E, de fato, como Ivone e a própria Val depois no comentário, elas comentaram, a doença e a idade avançada permitem isso, que o espírito vá se desvencilhando do corpo de forma gradual. E muitas vezes a gente fica até questionando: ah, meu Deus do céu, por que que fulano de tal, minha mãe, meu pai, fulano de tal passa por isso? É necessidade, gente. Necessidade. É a história de cada um e a gente não pode questionar, nem maldizer, nem colocar isso no pensamento nunca. Se está passando por aquilo, é necessidade. Beleza. Ok, ok. Bom, a gente tem um tempinho aí, tem uns 7 minutos ainda. Quem quiser fazer mais alguma colocação, alguma coisa nesse sentido. E eu quero. Depois Crécio. Crécio, depois quem? Crécio. Ele está bem cara de Crécio, não está, não? O Caceta e Planeta ia lhe chamar de Crécio. Vamos lá. E a outra ali? E a outra? Muito... Agora ela ficou, ó. A luz iluminou, não foi, Ivone? Deu uma iluminada, não foi, Ivone? Ou será que foi o suco que ela tomou, que ela ficou assim? Eu estou em outro recinto. Vamos lá. Eu só quero dizer o seguinte, Alex, quando a gente fala postulados, é porque a gente fala de princípios da base. Então, realmente, esses postulados, esses princípios sempre existiram, como eles existem até hoje. Mas o que é que a doutrina traz quando a gente fala esses princípios postulados? Organizados. A gente sempre ouviu falar da existência de Deus, toda religião fala da existência de Deus, mas quem organizou esses postulados? Allan Kardec, junto com os espíritos, organizou para a gente entender esse Deus como a gente entende hoje. Imortalidade da alma, toda religião falou, mas a doutrina espírita organizou esse conceito e trouxe esse postulado organizado. Comunicabilidade com os espíritos, como é que se diz? Pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências. A gente sabe que tudo isso existe. E quando a gente fala postulados, princípios, é porque a doutrina, ela organizou. A diferença é o quê? A organização que a doutrina fez com tudo isso, e ficou tudo muito claro, não é? Entendível, não foi isso, gente? Ficou muito... A gente consegue perceber tudo muito organizado. Então, foi a doutrina assim que fez isso. Tudo existia, como existe em todas as religiões, mas não da maneira como Kardec fez com os espíritos. Organizado para que a gente entenda perfeitamente, pela razão, que tudo isso aqui é verdade. A gente não duvida de nada disso, não é assim? A gente não tem como duvidar de nada disso. É por isso que a gente fala que esses postulados já estavam, porque já, mas Kardec organiza, compila,
e traz para a gente da forma que a gente sabe hoje. Quem fez isso foi a doutrina espírita mesmo, não foi outra pessoa, não. Foram os espíritos com Kardec. Crécio, meu filho, é toda a sua palavra. Vai lá, Crécio. Pronto. Lembrando aqui, eu queria lembrar assim, eu gosto do espiritismo não como uma religião, particularmente eu não gosto, né? A gente pode até citar, contanto que o próprio Kardec, ele trata como uma ciência, uma filosofia, e não como a ciência ou a filosofia. Porque quando ele faz isso, ele restringe. Então, quando você coloca uma, você abrange. Ou seja, ela é uma partícula de um todo, mas uma partícula muito bem organizada que compila a ideia, porque o grande foco principal do espiritismo é a ideia, é o pensamento. Ele pouco importa. Você vê que ele não pega de que corrente filosófica que seguiu, de que religião tal. A ideia do indivíduo, do espírito que se apresenta, encarnado ou desencarnado. Eu pego uma ideia e trabalho a ideia. Então, quando a gente trabalha a ideia, você abrange, você abre um leque e você pode beber em todas as fontes e, se for bom, você aproveita. Se não for legal, você trata aquela como uma reflexão, né, em busca da verdade. Porque, assim, a grande passo da filosofia é a busca da verdade. Então, se a gente ficar restringindo, digamos, dentro do espiritismo como uma religião, a gente fecha. Que a gente percebe muito isso em algumas falas, algumas palestras, e por mais que é abordada uma ideia, a fala, como o palestrante apresenta, dá a entender que só dentro do espiritismo há uma salvação. Isso você fecha. Você acaba fechando uma ideia. E Kardec, em nenhum momento, ele tentou fechar uma ideia, muito pelo contrário. Você vê que ele abrange. Então, esse abrir das ideias é que faz o espiritismo essa individualidade tão importante para a humanidade. Porque se entender muito bem o espiritismo nesse sentido, a gente começa a beber dessas fontes, a gente começa a aproveitar isso, a gente toma isso como uma forma para o crescimento. E quando os próprios filósofos falam, quando um indivíduo cresce, você consegue fazer com que todos os outros crescem ao seu redor, porque ele percebe aquilo ali realmente faz crescer. Mas se a gente fecha aquilo e começa a discutir quem diz a verdade, eu falo a verdade, há um erro. Eu digo uma verdade. As verdades são muitas e ditas por muitas pessoas. Isso é fantástico, porque o espiritismo, por exemplo, para mim, ele é claro e preciso nesse aspecto, porque ele é livre, ele não é fechado. Eu posso... Clécio, você é de qual centro espírita? Às vezes eu falo, mas eu falo assim, eu sou do espiritismo. Não é que eu não trabalho aqui em Ceabra dentro do caminho da verdade, mas se me chamar em qualquer lugar, eu vou. Então, eu trabalho para o espiritismo, não para um local específico fechado, de maneira nenhuma. Isso abrange, deixa a gente bem à vontade. Eu só queria colocar, com relação aos postulados da doutrina, que são verdades que não foi criada pela doutrina, né? Mas que essas verdades já existiram em todos os tempos e que Kardec ele codificou, sistematizou, dignificou, porque a mediunidade ganhou dignidade com Kardec. Antes de Kardec, como era tratada a mediunidade? Então, Kardec, ele dignificou a mediunidade, olhou a mediunidade como algo sagrado. Então, aí a gente vê que ele não inventou nada, já existia, é ensinamento divino, mas ele deu uma direção, ele teve todo esse cuidado de sistematizar para que a gente pudesse entender melhor. Então, o trabalho de Kardec foi esse, né? Um grande trabalho. E aqui só falar que Xeming, né, ele participou dos 70 da Galileia, né, que debandou com as primeiras dificuldades. Depois ele retorna, mostrando aí que cresceu bastante, né? Mas ele fez parte desses 70 da Galileia, que está lá no Novo Testamento, Jesus fala desses 70, né, que foram convocados, e que debandaram e ficaram só os 12 apóstolos, né? Então, mas ele veja a trajetória desse espírito, né? A caminhada, né? Como todo espírito,
precisa fazer suas caminhadas. É muito interessante, né? Essas informações, elas são maravilhosas para a gente poder se situar dentro dessa trajetória, né? Só isso. Rian, deixa eu só falar uma coisinha. Eu sei que já passou um minuto. Só uma coisa que quando eu estava estudando, eu vendo a profundidade que é a Revista Espírita. Como essa revista deveria ser apresentada aos neófitos da Casa Espírita? Porque todo mundo deveria começar pela Revista Espírita, gente, estudando. Olha a riqueza que seria, por exemplo, eu saber que esse espírito que eu acabei de falar, porque quando a gente vai lá no Evangelho, no Livro dos Médiuns, que vê a mensagem de Xaning, que a gente lê, mas a gente nem se debruça a pesquisar, né? Quem é esse espírito, quem foi esse espírito, como foi que ele apareceu ali naquele texto, por que foi que Kardec colocou aquele texto ali, não é? Quando a gente estuda a revista, gente, é o inverso, nosso olhar deveria estudar a revista, aí depois as obras básicas. Olha a riqueza que não seria para a gente, né? Claro, para a gente está ótimo, agradeço a Itamar, porque ele realmente foi o precursor. Itamar vai estar com os nomes aí, ó, algum tempo depois escrito, porque ele trouxe esse ensinamento para a gente. Esse olhar massa dele, vamos estudar a revista, e fazendo um monte de grupo de estudo da revista. E a gente tem que dissimular também essa proposta. Vá lá, iPhone de Eleni, quer falar? Eu tentando abrir a câmera, Val, e era só fazer assim com o dedo, eu aqui, igual no meu Samsung. Oh, meu Deus! Gente, é demais, ó, eu vou te dizer. Não, o que eu estou gostando de estudar é isso, porque assim, eu lia o Evangelho e eu não tinha essa visão crítica que eu tenho hoje, de observar que ali tem... Eu não tinha, realmente eu não tinha. Eu achava que todas as mensagens, muita ignorância minha, mas eu confesso a vocês, eu não tinha essa análise que hoje eu desenvolvi, de observar que as mensagens trazem isso que a gente citou aqui hoje, trazem os paradigmas, as crenças dos espíritos que não são ainda puros. Então, assim, a gente vê que atrás de um padre vai ter, sim, eu percebia, mas não tanto quanto hoje. Eu já sabia disso, óbvio, mas não tanto quanto hoje, quando a gente vê os castigos, as punições, vai ter em Santo Agostinho, vai ter em todo mundo, em São Luís. Então, isso, assim, abriu mais o meu leque. Então, realmente, eu também agradeço. Ele não está ouvindo nosso irmão, mas que bom que ele nos convidou. Quando convidou, fiquei meio reticente, como eu já disse a vocês, quase que eu não entro, porque eu achei que ia ser mais um grupo e eu não queria mais coisa na minha cabeça, mas foi bom, muito bom, e eu estou gostando muito. E a gente aprende muita coisa junto, né? Muita coisa junto. Agradeço aqui a esse grupo aí do 7. Eu já disse uma vez que eu aqui estou no meio de gente grande, de gente que soma, de gente que traz coisa diferente, de gente que abre os nossos olhos para um bocado de coisa que a gente simplesmente não percebia, porque a gente estudava sempre da mesma forma, não se permitia ir além do que estava escrito, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. E a revista, eu acho que tem um número dela que são excepcionais e outros são bem fraquinhos. Como tudo. Justamente como tudo, que quem fez, quem escreveu, quem estava dentro disso era gente que nem a gente. Tinha todo um gabarito, essa situação todinha, mas uma vez ou outra ela acerta, outra vez ele erra, e daí? Clécio, eu ia falar uma coisa assim, ó, os 70 da Galileia e os 7 imortais. Olha aí, ó, Clécio botou. Pois vamos no Evangelho, que lá no Evangelho vai ter a missão dos 12 e a missão dos 70. Dos 7. Não, e vai ter a missão dos 7. E não é os 70 da Galileia, são os 500 da Galileia. Mas teve 50, 70 e 500. Humberto de Campos vai falar isso no livro dele. É que, na verdade, a coisa foi crescendo, né? Humberto. Foi crescendo. Ele chamou 12, foi crescendo, com um crescente. Onde tem 70, tem 50, Val. Só 20 que faltaram.
Alex, só uma pergunta antes da gente fechar. Eu estou achando você triste, ou é cansado? Cansado de vez em quando, triste nunca, Val. Ah, ainda bem. Mas a cara não está Faz, boa, não. faz um Faça cafezinho a desse aí, barba, rapaz. Faça um cafezinho faça a desse aí barba, atrás. por favor, amanhã. Tire a barba, Ele não, Alex. Para que tirar a tá barba? bom? Não, Tire, não. porque ele renova, ele fica mais renovado. Assim fica para baixo. E a cara de Aí, ó, cansado? depena tudo E aí, a ó. cara de... Aqui, depena tudo. Olha, ó, Clécio aí, Depena tudo. remoçado. Tá vendo? Olha para a cara de Clécio, de bebê, tá vendo? Vou seguir o conselho. Tire, porque você tá com a cara de cansado, viu? Mas porque chega de noite e o trem pega, rapaz, desde 5 da manhã. Ô, Alex, mas aí eu digo outra coisa, assim, não precisa fazer a barba não, cara. Compra um iPhone para ficar imagem 4K. HD assim, hein? Alta resolução. 4K. Fica bom, pô. É, Gente, eu amo vocês demais, Ave Maria. Vamos agora. Olha, sábado temos aniversário. Ivone, não esqueça, vai ser 9 horas, viu, Ivone? Pensei que ia Parabéns dizer que era para a Leni. idade, 90 e tanto. Estava esperando a idade. 9 horas, viu, Ivone? A gente chama lá no grupo. Não, viu? Val, mais um pouco, o pessoal vai estar terminando as coisas aí, 9 Então, horas. pronto, é mesmo que eles têm atividade os dois. Então, 21h15, 21h15, né? 9h20, rapaz. Você tinha colocado 9h20. Foi, então, 21h20. Pronto, viu, Ivone? Não pô, durma, rapaz, não. vocês falando assim, é porque eles têm atividade e eu até tinha esquecido que era eu. Você e Rian. É verdade, velho. A gente vai Eu tenho assistir mais cedo. vocês. Tem o nosso, depois tem vocês. É E tem brincadeira, aniversário. esqueci não. Não, meu aniversário é todo espírita de tarde macro, que vocês estão intimados a participar. Estragaram minha programação, que eu ia fazer um churrasco. Tive que mudar, porque tem macro. Meu filho se danou, aí de noite tem nós lá no CDJ, depois vocês, depois o Evangelho, ou seja, a gente não vai comer, viu, Ivone? Vamos só, olha, a glutona aqui, vai só orar, igual depois, 10 horas, a gente pensa. Vamos lá. Alex, não faça barba. Faça o trabalho de barba. Deixa eu ficar sem barba. Faça a barba, Alex. Ele fez também, ó, como ele está todo bem feitinho, Alex, com cara de bumbum de bebê. Olha aí, ó. Quer que tu fique com a cara branca, Alex? Não fique, não. Os dois aí, ó. Querido Mestre Jesus, com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo dessa doutrina maravilhosa e principalmente por esse sentimento de fraternidade que se estabeleceu em nossos corações e em nossos espíritos. Reencontro, talvez, afinidade, com certeza, simpatia, que se fortalecerá e nos proporcionará com muito mais afinco para que possamos trabalhar na tua seara de luz e de amor. Toma de nós, mestre amado, querido irmão, as nossas melhores vibrações de amor, de força, de carinho, de saúde, de paz, enfim, de tudo que tenhamos de bom. Leva ao nosso companheiro Itamar, que, cansado pelos labores do dia a dia, não pôde estar aqui conosco. E leva também essas nossas vibrações de amor a todos aqueles que sofrem, que sentem dor, aqueles nossos amigos que foram chamados à verdadeira vida
que eles possam se sentir acariciados e, nesse momento de paz, de tranquilidade, possam fazer uma prece em tua direção para que se fortaleçam e se sintam em paz. E que nós, durante toda a nossa semana, possamos olhar a todos que nos cercarem, como nos olhamos aqui carinhosamente, vendo somente o bem em cada um de nós, e possamos, assim, contribuir na seara de Jesus, construindo o reino de amor e de bondade, ainda hoje, aqui na Terra. Meus queridos irmãos, vamos em paz. Cheiro, 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 É cheiro. igual os padres, vamos em paz, e o Senhor vos acompanhe. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom Boa, descanso a gente. todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Até. Difíceis Boa de noite, gente. Até mais, hein? Até mais, gente. Boa semana para todo mundo. Fiquem em paz. Cheirão, cheiro, 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 cheiro. Val, foi suco de maracujá, Val. Val saiu para dormir igual uma pedra. Só quero acordar amanhã. Estou precisando dormir igual uma... Quando eu tomo suco de maracujá, eu pifo. E aí foi sobre já, gente, cheiro. Eu ia comentar do Led Fiquem em paz. Zeppelin aí, viu? Cada Ia hoje tá comentar o quê? roqueiro todo, hein? Do Led E ele só Zeppelin. mostrando essa camisa, você viu? Toda hora ele levantava para a gente ver. É, rapaz, o cara tá roqueiro todo hoje, hein? Ah, Só se Pois amostrando. é. Clécio, tu tá com cara de 40, tu tá com já cara de postou 35 foto mesmo. tocando. Agora tá aí com Led Zeppelin. Acaba tá bom. Tira as penas, fica novo aqui. Tô parecendo o Forrest Gump aqui. Aí, Tirou aquele disfarce todo, tá parecendo que tem 30, menino. Olha. até meu afilhado, ele fez aniversário dia 26. Aí disse que queria vir aqui para tirar uma foto. Aí queria tirar uma foto daquele jeito. Aí pronto, montou as coisas tudo aqui e pronto, tiramos a foto que ele queria. Pronto, resolveu. Pronto, tá bom demais. Boa Um noite, abraço, meus gente. amores. tchau, meus queridos. Até Mas já mais. mais. Um abraço. Sabe, Alex? Cheiro, 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 cheiro. Valeu.